Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai tratar sobre as funções que manipulam texto no Excel. Então eu trouxe aqui algumas das funções, eu trouxe 8 delas, existem mais funções, tá? Depois eu recomendo que vocês deem uma olhada aqui na aba de fórmulas e procurem as funções que tratam especificamente sobre manipulação de texto em Excel. As funções que eu trouxe para vocês hoje, aqui ó, nós temos em fórmulas as opções que tratam de texto, tá? Bem, na aula de hoje eu trouxe para vocês as funções procurar, substituir, esquerda e direita, ext.texto, a função texto, a função character e a função maiúsculo e minúsculo. Então, na verdade, são 9 funções, porque nós temos duas aqui. Tá? Algumas dessas funções, elas são intuitivas e rápidas, então eu vou tomar menos tempo nelas e outras eu vou explicar um pouco melhor e aprofundar mais. Bem, a primeira função que a gente tem aqui hoje é a função procurar. E a função procurar, ela serve para localizar um texto dentro de outro. Por exemplo, digamos que eu quero localizar a palavra aula dentro dessa frase, tá? Então a gente vai usar essa frase aqui, ó. Nesta aula de Excel aprendemos a manipular textos em Excel. Não perca e pratique. Essa vai ser a frase exemplo que a gente vai usar para todas as funções, tá? Então eu quero procurar, por exemplo, dentro dessa frase, a palavra aprendemos. Ok? Eu quero saber se essa palavra existe aqui dentro, então eu vou usar a função procurar. Como que funciona a função procurar? Vamos lá, eu vou escrever ela aqui, vou colocar assim, igual a procurar, abre parênteses. Aí a primeira coisa que eu preciso dizer para o Excel é o que é que você está procurando. Eu vou procurar a palavra aprendemos. Ok? Em seguida eu coloco uma vírgula, ele está perguntando aonde você quer procurar esta palavra. Então eu vou dizer, eu quero procurar essa palavra nesta frase. Ok? E terminou minha função. Então eu estou falando para o Excel, procure a palavra aprendemos nesta frase aqui. E o retorno, pessoal, vai ser um número. Vejam só, eu vou dar Enter. E ele me trouxe 21. O que significa esse número 21? Significa que a palavra aprendemos, primeiro, ela está dentro da frase, porque retornou um número. Se não tivesse um número, ela iria retornar um erro, tá? E o número 21 significa a posição onde essa palavra começa. Vamos ver, ó. Então eu vou contar os caracteres até chegar na palavra aprendemos, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o espaço também conta, tá? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, que é o espaço. Então, no 21º caractere começa a palavra aprendemos. Ok? Então, quando eu coloquei aqui na minha função procurar a palavra aprendemos, ó, procurar a palavra aprendemos dentro desta frase, ele vai me retornar a posição onde essa palavra começa, tá? Por exemplo, se eu procurar nesta, o que ele vai me retornar, gente? Ó, nesta. Ele vai me retornar 1, porque nesta começa na primeira posição. Ok? Vamos fazer mais um exercício aqui, ó. Procurar. Excel. Nesta frase aqui. O que ele vai me retornar, pessoal? Aqui nós temos uma questão. Olha só. Eu tenho a palavra Excel aqui. E eu tenho de novo a palavra Excel aqui. Bem, se eu não disser nada, eu só falei, procure a palavra Excel ali dentro. Ele vai me retornar a primeira ocorrência da palavra, tá? Que seria, no caso, essa aqui. Nós temos duas ocorrências dessa mesma palavra na frase. Em seguida eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para achar a segunda. Então, ó, a primeira ocorrência está aqui, ó. 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu imagino que vai ser 15. Eu contei errado. Então, na 15ª palavra, na 15ª posição, começa a palavra Excel, tá? A primeira ocorrência dela. Essa função, eu falei para vocês que vocês colocam, ó, o que você está procurando, onde você está procurando, mas nós temos um terceiro parâmetro que é opcional,
que é esse aqui, ó, número inicial, tá? O que significa um número inicial, pessoal? Muita gente confunde, eles pensam assim, ó, se eu colocar 1, ele vai achar a primeira ocorrência. Se eu colocar 2, ele vai achar a segunda ocorrência. E não, não é isso, tá? Isso aqui significa o seguinte, ó, eu estou falando para o Excel, procure a palavra Excel nesta frase, em B1, só que comece a procurar a partir do segundo caractere. Então o que ele faria? Em vez de ele começar daqui, ele vai começar daqui. E daqui para frente ele vai procurar, tá? Bem, eu vou omitir essa função, vamos lá. Então a palavra Excel está na 15ª posição, certo? Eu vou falar para o Excel o seguinte, ó, comece a procurar, procure a palavra Excel dentro dessa frase, mas comece a procurar a partir da 16ª letra, ou seja, a partir daqui, tá? Então a partir daqui ele vai procurar a palavra Excel. Como eu já passei da letra E do Excel, estou na 16ª posição, essa palavra Excel não existe mais, ele vai começar com X, C e L. Então ele vai achar essa ocorrência aqui, quer ver, ó? Pronto, ele achou na posição 54. Por quê? Porque ele não começou a procurar daqui, ele começou a procurar a partir dessa letra X. Então daqui para frente ele saiu caçando e achou a palavra Excel ali, tá? Então o terceiro parâmetro dessa função, que é opcional, vai me dizer a partir de que posição eu quero começar a minha pesquisa. Ok? Mais uma situação, pessoal, maiúsculas e minúsculas, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, a palavra Excel com E maiúsculo. Essa palavra Excel com E maiúsculo, ela existe aqui dentro, seja na segunda ou na primeira posição. Eu vou tirar aqui esse parâmetro. Ó, deu o erro que eu falei para vocês. Por quê? Porque a palavra Excel com E maiúsculo não existe aqui dentro, tá? Então ele obedece maiúsculas e minúsculas. Os parâmetros são o que procurar, onde procurar e, por fim, um parâmetro opcional que é iniciando em qual posição, tá? Em qual posição da frase você quer que comece a busca. A segunda função que nós vamos aprender hoje é a função substituir. Bem, essa também é intuitiva o nome, né? Ela me fala que eu vou substituir um texto dentro de outro. Então, digamos que nessa frase aqui, ó, nesta aula de Excel aprendemos a manipular textos em Excel. Não perca e pratique, tá? Então eu quero trocar a palavra manipular por tratar. Então eu vou fazer assim, como é que funciona a função? Eu vou falar para ela assim, ó, a primeira coisa da função substituir é, cadê o texto onde você quer mexer? Então eu vou falar, é nesse texto aqui. O segundo parâmetro, qual que é a palavra que você quer procurar para depois mudar? Então eu vou colocar manipular. Em seguida, ele vai perguntar, pelo que você quer trocar? Eu vou colocar tratar no lugar. Ok? E pronto, acabei minha função. Então eu estou falando para o Excel o seguinte, ó, substitua nesta frase a palavra manipular pela palavra tratar. Então minha frase tem que ficar, nesta aula de Excel, aprendemos a tratar textos em Excel. Não perca e pratique. Ou seja, ele tem que trocar a palavra manipular pela palavra tratar, ok? Eu vou dar um enter aqui para a gente ver o resultado da função. Pronto, então vamos lá, o resultado é, nesta aula de Excel, aprendemos a, ó, tratar textos em Excel. Não perca e pratique, tá? Vamos ver a função aqui, vamos ver ela aberta. Então, eu estou substituindo a palavra manipular pela palavra tratar, ok? Bem, vamos fazer alguns outros exemplos, ó. Digamos que eu quero trocar a palavra Excel pela palavra Word. Então, eu vou trocar. Eu quero trocar a palavra Excel pela palavra Word, tá? Então a minha função ficou assim, ó, eu estou falando para ele, substitua na frase que está aqui em B1 a palavra Excel pela palavra Word. Então a nossa função tem que vir aqui e pegar, opa, Excel, vou trocar pelo Word. A pergunta é, ele troca todas as palavras? Troca só a primeira? Troca só a segunda? Vamos ver como é que está essa função. Então eu vou dar um enter aqui e ele fez a seguinte, ó, nesta aula de Word, aprendemos a manipular textos em Word, ou seja, a função substituir, ela troca todas as ocorrências de uma palavra pela outra palavra, tá? Todas as ocorrências. Ah, professor, mas eu quero trocar só a primeira palavra do Excel. Bem, nesse caso, aqui também nós temos um parâmetro que é opcional, tá? Que é o número da ocorrência. Então aqui, ó, quantas vezes ocorreu de aparecer a palavra Excel? Uma vez,
duas vezes. Então, se eu colocar aqui a primeira ocorrência, olha o que ele vai fazer. Nesta aula de Excel, trocou para o Word, aprendemos a manipular textos em Excel. Ele manteve. Por que ele manteve? Porque na minha função, eu falei troque a primeira ocorrência. Eu quero a segunda ocorrência. Então, vamos lá. Nesta aula de Excel, ele não trocou. Aprendemos a manipular os textos em... aqui ele trocou, porque eu falei para ele trocar a segunda ocorrência. Tá? E mais um parâmetro, mais uma informação importante. Lembra do maiúsculo e minúsculo? Eu quero trocar Excel maiúsculo para o Word maiúsculo. Eu vou rodar a função. E ele não trocou. Por quê? Porque não existe a palavra Excel em maiúsculo, com a letra E maiúscula. Tá? Então, assim como a função procurar, pessoal, a função substituir também obedece maiúsculos e minúsculos. Ok? Vamos para adiante. A próxima função, esquerda, e a função direita. As funções esquerda e função direita, pessoal, elas fazem exatamente o que o nome diz. Ela extrai o texto desta frase, ou seja, ela vai tirar um pedaço do texto a partir da esquerda ou a partir da direita. Como que essa função funciona? Digamos que eu queira pegar só a palavra nesta, tá? Nesta. Bem, eu vou ter que pegar da esquerda para a direita as 5 primeiras letras, concordam comigo? Se eu quisesse pegar só a palavra pratique, eu teria que pegar as 9 últimas letras, certo? Da direita para a esquerda. Vamos lá, vamos primeiro da esquerda para a direita. Então vamos usar a função esquerda, tá? Como é que ela funciona? Eu faço assim, esquerda. Aí ele vai me perguntar assim, cadê o texto de onde você quer pegar esse caractere? Eu vou falar, tá aqui, é essa frase. Ele vai me perguntar, a próxima coisa que ele me pergunta, tá? E é opcional. Quantos caracteres você quer que eu leia da esquerda para a direita? Eu vou falar 5 caracteres. Então eu estou falando para o Excel, Excel, eu quero que você pegue da esquerda para a direita, nesta frase aqui, 5 caracteres. Ele vai pegar 1, 2, 3, 4, 5 e vai me retornar a palavra nesta. Olha lá. Ok? Vamos colocar aqui 10 caracteres nesta aula. Lembra que a palavra Excel estava na 15ª posição? Então vamos pegar até a 14ª. Olha lá. Ok? Sei lá, vamos jogar um número qualquer aqui. 30. Nesta aula de Excel aprendemos. Então tem 30 caracteres aqui. Ok? Então o que a função esquerda faz é extrair determinado número de caracteres da esquerda para a direita. E a função direita, pessoal, como vocês já devem estar imaginando, ela faz exatamente a mesma coisa, só que da direita para a esquerda. Então vamos lá, eu pego da direita para a esquerda, eu vou colocar aqui, desse texto aqui, pegue 9 caracteres, tá? Olha lá, pratique. Quer ver, o primeiro caractere é o ponto, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na letra P. Se eu pegar 10 e 11, ele vai pegar aquela letra E também. Olha lá, o espaço e a letra E, E pratique. Ok? Pessoal, função esquerda e direita extrai determinado número de caracteres da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Tá. Vocês podem estar se perguntando, tudo bem, professor, mas eu quero pegar essa palavra aqui, manipular. Quero pegar só ela, tá? Pessoal, nesse caso, existem alguns caminhos para vocês fazerem isso, e eu vou explicar alguns deles para vocês. O primeiro caminho seria você fazer eu faria um exemplo, tá? Da esquerda para a direita, eu pegaria todos os caracteres até o final da palavra manipular. Ok? Ou seja, eu ia cortar essa frase aqui. Deixa eu colocar aqui um desenho para poder exemplificar isso para vocês, tá? Então vamos lá. Eu pegaria da esquerda para a direita todos os caracteres até chegar ali. E chegando ali, eu pegaria da direita para a esquerda. Então, deixa eu pegar uma linha aqui. Eu viria até aqui, até a palavra manipular, e separaria essa frase em duas partes. Então, faria esquerda até aqui. Aí a minha frase, em vez de ser tudo isso aqui, ia ser só essa parte, até o manipular. Aí eu faria um direita, pegando esses caracteres aqui. Deixa eu dar um exemplo para vocês, tá? Então, digamos que eu queira pegar só essa palavra E, ok? Eu sei que ela é o 11º caractere da direita para a esquerda, ok? Então eu vou fazer o seguinte,
direita desse texto aqui, vírgula 11. Com isso, eu sei que o meu retorno vai ser e pratique. Tá aqui, ó. Essa é a minha nova frase, e pratique, tá? Bem, eu sei que o resultado dessa função significa e pratique. Então, dessa nova frase, e pratique, eu vou pegar, ó, da esquerda para a direita, um caractere. Vamos analisar isso aqui que eu estou fazendo. Tá? Vamos de dentro para fora, tá? Qual que é o resultado disso aqui? A gente já viu. Ele vai retornar e pratique, né? Então eu estou falando para ele o seguinte, ó. Da esquerda para a direita da frase e pratique, pegue o primeiro caractere, que é o e. Olha lá, pessoal. Então eu faço um da esquerda, eu pego a esquerda de uma determinada direita. Poderia pegar uma direita de uma esquerda. Ou seja, eu trabalho com cortes, tá? Eu corto daqui para lá, corto daqui para cá e assim vai. Qual que seria um segundo caminho para fazer a mesma coisa? Bem, eu poderia fazer assim, ó. Lembra da função procurar? Procurar. O que eu estou procurando? A palavra e. Onde? Aqui dentro, né? A letra E. Bem, esse aqui não vai resolver para mim porque eu tenho várias letras E, né? Então eu quero pegar e pratique. Então, vamos mudar um pouco aqui, ó. E pratique. Bem, então ele me falou o seguinte, ó, essa conjunto de caracteres aqui, e pratique, ele começa na posição 71, tá? Então aqui, ó, é a posição 71, ok? Perfeito, pessoal? Bem, eu sei que isso começa na posição 71, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer assim, ó. Esquerda. Desculpa, é isso, ó. Esquerda. Direita, pessoal. Eu tô viajando, eu tenho que ensinar para vocês primeiro a função XT-texto para depois mostrar isso aqui. Bem, vamos em frente, ó. A próxima função, pessoal, a função XT-texto. O que essa função faz? A função XT-texto, ela extrai o texto de outro texto, tá? Então, eu vou extrair um texto de outro. Vamos escrever ela aqui para vocês verem a função xt.texto. Aí está perguntando para mim assim, ó, qual que é o texto original? É esse aqui. Aí ele está perguntando para mim, a partir de que ponto você quer começar essa extração? Então eu vou falar assim, ó, a partir do primeiro caractere, eu quero que você pegue os 5 primeiros. Tá? Então eu estou falando para ele, ó, extrai o texto desta frase, a partir do primeiro caractere você pega os próximos 5. Então ele vai ter que pegar a palavra nesta, olha ali, ó. Tá, eu quero pegar a palavra aula, gente, só a palavra aula. Então eu vou fazer assim, ó, que tem 5, né, 6, 7. Então a palavra aula começa na 7ª, né? Então eu vou falar para ele assim, ó, a partir do 7º caractere, qual que é o tamanho da palavra aula? São 4 caracteres, né? Então eu estou falando para ele assim, ó, extrai o texto daqui dessa frase, você vai andar até o 7º caractere e vai pegar 4 caracteres a partir dali. Então ele vai parar aqui e vai pegar 1, 2, 3, 4. Vamos ver? Aula, tá? Simples, consegui extrair uma palavra do meio da frase, tá? Ah, eu quero pegar a palavra Excel, professor. Bem, aí vocês vão ter que descobrir em que posição que está a palavra Excel. Como é que vocês vão fazer isso, gente? Ó, como é que vocês vão fazer isso? Procurar a palavra Excel em B1. Tá aqui. Olha que legal que ficou essa função. Eu estou falando para ele o seguinte, extrai o texto desta frase, você vai começar em que posição? Não sei, procura para mim a palavra Excel ali. Então a minha função procurar vai me retornar um número, lembra dela? Ela vai procurar para mim a palavra Excel aqui dentro e vai me dizer, ó, começa na posição 15, tá? Então tudo isso aqui vai virar o número 15. Então vai falar assim, procure nessa frase a palavra Excel, ele vai retornar o 15, a partir do 15ª letra você vai pegar 5 letras, tá? Olha lá, Excel. Ok? Esse era o caso do e-pratique lá no final, que é a posição 71, tá? Então eu vou trocar aqui por e-pratique. Vou falar que eu quero só um caractere. Olha só essa função que ela está fazendo. Eu estou falando para ele o seguinte, ó. Primeiro procure a palavra e-pratique. Ele vai achar aqui, ó.
e pratique, tá? Aí, desta frase aqui, você vai pegar um caractere, ou seja, vai pegar só essa letra E. Estão entendendo como é que eu estou fazendo para extrair texto aqui de dentro, gente? É isso, tá? Bem, a função charAct. A função charAct, pessoal, ela vai retornar para vocês o caractere relativo a um determinado código. Então, ó, o caractere de 64 é o arroba. Caractere de, sei lá, 82 é a letra R. O que significa isso, pessoal? Depois vocês buscam na internet, por gentileza, essa informação, vocês vão ver que existe uma tabela chamada ASCII. Ou também algumas pessoas chamam ela de tabela ASCII com 2 i's minúsculos, e alguns chamam ela de tabela ASCII 2. Elas entendem que os 2 i's são romanos, tá? Qualquer uma dessas definições está certa. E o que faz essa tabela ASCII, pessoal? Eu não sei se vocês sabem, mas cada letra, cada tecla do seu teclado, ela tem um código de tecla. Por exemplo, quando você aperta o Enter, você não está falando para o computador de Enter, você está mandando para ele um código, tá? Tudo no computador é código. Então a tecla Enter é o código 13, tá? A tecla ESC, por exemplo, é o código 17. A tecla de espaço é o 32. Vocês viram lá que o 64 é o arroba, né? Ó, o 82 é a letra R maiúsculo. Vou colocar aqui o 70, é a letra F, tá? Quantos caracteres existem nessa tabela? 255 caracteres, tá? Todo e qualquer caractere que você tiver no seu teclado, existe um código para ele, tá? E você consegue recuperar através da função charAct. 79. 65, a letra A. 65 é a letra A maiúscula. 55 é o número 7. Bem, os números menores e maiores são reservados àqueles caracteres especiais, tá, pessoal? O caractere 200 é o E com crase. Nunca tinha visto o E com crase. Ó, o N, tá vendo? 209. E por aí vai. Então você pode criar uma tabelinha aqui do lado depois, sei lá, 65, 66. Deixa eu puxar isso aqui para baixo. E eu vou fazendo assim, ó, igual a charAct desse código aqui. Letra A. Ó, se eu puxar vai ficar vindo o alfabeto, quer ver? Ó? A, B, C, D, F, tá vendo? Então o charAct do 73 é o I, do 72 é o H, e por aí vai. Ok? Se eu colocar aqui 88, eu vou falar que essa aqui é igual a essa mais 1, puxa a fórmula para baixo. Tá aqui, ó. Toda vez que eu mudo ali em cima, ele me traz daqui para baixo o que tem, ó. 155. Pronto, olha aqui os caracteres, ó, pessoal. Aquele C do copyright, ele é o código 169. 175. Ó, aquele de número, tá vendo? Mais e menos, o 2 exponencial, o micro, ponto e vírgula, o número, 1/4 e meio, bem interessante, né? Então, vocês têm acesso a caracteres especiais aqui através da função charAct, tá? Legal. Deixa eu apagar isso aqui. Ok, deixa eu retirar essas funções aqui. Então, essa é a função charAct. Bem, as próximas duas funções, maiúsculo e minúsculo, elas fazem exatamente o que o nome diz, elas convertem um texto para maiúsculo. Ó, maiúsculo lá, eu coloquei errado a função, pessoal, não é maiúsculo e minúsculo, é maiúsculo lá, tá? Aí a única coisa que ele vai perguntar para mim é qual é o texto que você quer converter para maiúscula. Eu vou falar, é esse texto aqui, é o único parâmetro dela, tá? Então ele vai converter toda essa frase para maiúscula, ok? Então a função maiúscula converte um texto, uma frase ou um caractere para maiúsculo. E a função minúscula faz exatamente o contrário, vai converter toda a frase, todo o texto, todo o caractere para minúsculo, ok? Essa função maiúscula e minúsculo não tenho mais o que falar sobre elas, porque a única função delas é converter para maiúscula e para minúscula. Não esqueçam que é com A no final e tem acento na função, tá, pessoal? Ó,
Se abrir a função, você vai ver que tem acento nela aqui. Ok? Bem, a próxima função que eu deixei por último, que é a função texto. Tá? Essa função, pessoal, ela serve para vocês formatarem o texto. Vamos lá. Vamos trazer exemplos práticos aqui, que é a melhor coisa. Então, eu vou pegar, deixa eu só formatar a célula aqui para ficar grande para vocês poderem ver. Eu vou colocar aqui a data de hoje. Então, eu vou colocar assim, igual a agora. Pronto. A função agora no Excel, pessoal, até bom, vocês já aprenderam mais uma função. A função agora, ele vai me retornar o dia, o mês, o ano, a hora e o minuto em que eu estamos, tá? Toda vez que eu atualizar minha planilha, ó, aperto F9, ele fica atualizando para mim. Então, ficaria como um relógio aqui, tá? Bem, dessa data e hora aqui, pessoal, eu quero fazer algumas extrações de informação. Por exemplo, eu quero extrair o mês, tá? Então, eu posso fazer assim, ó, é igual a texto. A função texto, então, pessoal, ela serve para converter um texto em um determinado formato. Então, eu vou pegar esse texto aqui e eu quero que ele fique no formato... Eu falei mês, né? Mês. É assim, tá? Eu vou dar Enter. Ó, é o mês 01, tá? 01. Por que está 01? Porque eu coloquei 2 caracteres. Então, por exemplo, se o mês for o mês 12, vai ficar 12, 1, 2, 2 caracteres. Se o mês for o mês 1, que é o caso, eu vou colocar 2 caracteres, 01. Se fosse o maio, 05, tá? Ah, se você colocar só M, vai vir só o número 1? Vai vir só o número 1, que é um caractere só. Como é que ele sabe que é o mês? Porque eu pus a letra M. Ah, professor, então se eu colocar D de dia, ele vai trazer o dia. Vamos ver? Ó, dia 9 do 1, ele vai trazer o dia 9. Se eu colocar DD, ele vai trazer 09. Vamos ver? 09, tá? Ah, professor, no mês, então, um caractere, ele me traz um só. E se for o mês 11, você colocou só uma e a letra M? Bem, pessoal, nesse caso, obviamente, ele vai trazer o 11, tá? Ele vai trazer o 11. Tá, eu coloquei M, eu vou colocar mais um M aqui. 3 M's. Olha que legal que ele faz, ó. Ele traz a abreviatura do mês. Então ele está me dizendo que o mês que está aqui é o mês de janeiro. E se eu colocar mais um M, professor? Olha que legal, ó. Janeiro. Tá vendo? Então, um M me traz um caractere, 2 traz 2 caracteres, 3 traz a abreviatura do mês e 4 traz o mês inteiro. Legal? Ah, professor, como é que eu vou saber MMA, ó, por exemplo, ano? Olha o que ele fez, ele trouxe o dia da semana para mim. E se eu colocar só a? Daí não faz nada. E o A? Porque eu não conheço a tabela toda, tá, pessoal? Mas vamos lá. Onde é que você consegue saber A, B? Eu sei que você pode usar arroba, pode usar uma série de coisas. Como é que você vai fazer para saber disso, pessoal? Ó, clica com o botão direito em cima da célula, tá? Vai na opção formatar células. Vocês já viram essa função texto, mas vocês usam normalmente o menu para fazer ela, tá? Então, botão direito na célula, na opção formatar célula. Quando ele abrir aqui, pessoal, vocês vão vir em número e personalizado. Tá vendo? Quando você vem aqui, ele te mostra várias opções, ó. Por exemplo, com a data, eu quero dia, mês e ano. Ele mostra para vocês aqui o tipo, ó, tá vendo o tipo? DD/MM/YYY. Vocês estão vendo que legal? Ah, não, eu quero que ele faça o seguinte, ó. Que ele me retorne o dia, mês, ano, hora, minuto e segundo. Então você vai colocar DD/MM/YYH/MM. Aquela hora que eu coloquei a letra A, pessoal, ele retornou porque eu estou falando A de ano em português, mas aqui é Y de year no meu Excel, tá? Então, gente, eu tenho uma série de formatos que eu posso usar. Só formato de data, tá? Se eu quero que ele escreva, ó, dia 14 de março, dia 9 de janeiro de 2021. Então, quando eu quiser que ele escreva esse tipo de formato aqui, eu venho aqui, ó, clico em personalizado, olha como é que eu tenho que escrever. Eu tenho que colocar cifrão, -x, -cis, date, DDD, MMM, DD, YYY. Vamos copiar isso aqui? Ó. Ah, apaguei. Então, vamos ver se vai funcionar. Ó. Então, eu estou usando XT texto, texto, formate o texto daquela data, coloque o dia, ou seja, o dia da semana, o mês, do mês tal, do dia tal e o ano. Ó, sábado, janeiro 9. Deixa eu aumentar um pouco mais isso aqui.
Ó, 2021. Então, se eu quiser trocar a ordem disso aqui, eu posso mudar. Eu faço assim, ó. Sábado, 9 de janeiro. Pronto. Ó, sábado, 9 de janeiro de 2021. Tá vendo? Ou seja, eu consigo extrair daqui de dentro informações sem precisar ficar formatando. Tá? Ah, eu tenho uma coluna só com data e hora, só com data aqui, e eu quero fazer exatamente isso aqui. Então você vai usar a função texto para isso, tá? A função texto formata um determinado texto, trazendo para você do jeito que você quer ver. Sem você precisar ficar vindo aqui e formatando a célula toda vez, tá? Para que serve isso, professor? Digamos que você trabalha com importação. Lembra da aula de importação? Toda vez que você importa, vem a coluna nova com as datas. Você tem que vir lá e ficar formatando. Não precisa, você cria uma coluna lateral e nessa coluna lateral você formata os campos daquela primeira coluna. Tá? Essa foi a nossa aula sobre manipulação de texto, pessoal. Aprendemos a função procurar, substituir esquerda e direita, a função texto, ext texto, que é distrair texto, carácter, maiúscula e minúscula. Ok? Então, um abraço e até a próxima aula.